Olá, uma excelente manhã de sábado para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. O nosso Esporte em Questão está começando, o programa ao vivo, toda manhã de sábado aqui na TV Primavera é assim. O mundo do esporte sendo tratado ali, está chegando a hora. Olimpíadas, batendo na porta. Hoje tem tocha olímpica em Criciúma, o maior símbolo dos Jogos Olímpicos hoje, no final da tarde em Criciúma. Enfim, durante a semana já tivemos aí uma preparação muito bacana, muita coisa boa para falar. Também tem o Criciúma que ontem, meu Cristo, tá ganhando 2-0, deixou empatar, enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tem a sua participação, é o Esporte em Questão que está começando aqui na TV Primavera. Bom dia, solta a vinheta aí, Júnior. Legal, você vai mandando aí o seu WhatsApp ou o seu torpedo e participando com a gente, 8505-6342, está na tela, 8505-6342. O que você achou do desempenho do Criciúma ontem? Você acha que o Criciúma está perdendo gás? Avalie a atuação do técnico Roberto Cavalo, que ontem a maioria dos torcedores e dos cronistas acabaram culpando o Roberto Cavalo pelo empate que o Criciúma acabou sofrendo dentro de casa com o Luverdense, já que o Tigre vencia 2-0. O que você acha? Opine. Projete o futuro do Criciúma no Campeonato Brasileiro da Série B. Estou esperando o seu WhatsApp ou o seu torpedo no 8505-6342. 8505-6342. E para começar então o nosso Esporte em Questão, vamos conferir os melhores momentos de Criciúma 2, Luverdense também 2. O primeiro lance de ataque pertenceu ao Luverdense. Jean Patrick fez o giro e de fora da área chutou fraco para a fácil defesa do goleiro Luiz. O Criciúma respondeu, descida pelo lado esquerdo, Niltinho cruzou na área, Juninho emendou de primeira e o goleiro Gabriel Leite fez uma fantástica defesa. Confira novamente no replay. O Criciúma apertava o nó da gravata. Nesta bela troca de passes, Ezequiel rolou para Juninho, que chutou em cima do zagueiro. A bola sobrou para Elvis, que de fora da área chutou forte. A bola desviou no zagueiro e se perdeu pela linha de fundo. E de tanto insistir, o Tigre chegou ao gol. Elvis jogou na área e após bate e rebate, a bola sobrou para Ferron, que de cabeça empurrou para o gol do Luverdense. Criciúma 1-0. O Criciúma queria mais. Nova cobrança de falta, só que agora pelo lado direito. Elvis lançou na área e Gustavo de cabeça ampliou o marcador. Este é o 9º gol de Gustavo na competição. Agora o artilheiro do Tigre é também o artilheiro do campeonato ao lado de Nenê do Vasco da Gama. Carvoeiro 2-0. Mais uma grande assistência de Elvis que deixou Ezequiel na cara do gol. O lateral do Tigre chutou forte, mas o goleiro Gabriel Leite praticou a defesa, evitando o terceiro gol dos catarinenses. E quase que o Ferron marcou o seu segundo gol no jogo. Após essa cobrança de escanteio, o cabeceio do zagueiro do Tigre levou perigo ao gol do Luverdense. O Luverdense descia muito pouco e nesta sobra de bola, Sérgio Mota arriscou de fora da área sem levar perigo algum para o goleiro Luiz. O Luverdense tentava se soltar na partida. Nesta jogada de ataque, Rogerinho chutou de fora da área, exigindo uma boa defesa do goleiro Luiz, que afastou o perigo. No finalzinho do primeiro tempo, um lance que mudaria o jogo. Bola na área do Tigre. Barreto foi tentar tirar e jogou contra o próprio patrimônio. Gol contra. Criciúma 2-1. No início do segundo tempo, Diego Giareta arriscou nesta cobrança de falta. A bola passou perto, mas se perdeu pela linha de fundo. O Luverdense cresceu no jogo. Após essa cobrança de escanteio, a bola sobrou para Everton, que mandou uma bomba. O goleiro Luiz praticou grande defesa com os pés. Na sequência, a zaga carvoeira afastou o perigo.
O Criciúma tentava retomar o controle do jogo. Niltinho encontrou Barreto dentro da área. O volante tricolor chutou forte, mas a bola desviou na zaga e se perdeu pela linha de fundo. Só que o castigo chegou para o Criciúma. Após essa jogada pela direita, a bola chegou para Tozin, que chutou de primeira e empatou a partida para desespero da torcida do Tigre. Tudo igual, 2-2. O Criciúma tentou não acusar o golpe. Ezequiel desceu pela direita e cruzou para Gustavo, que de carrinho mandou por cima do gol. E quase que o Luverdense virou o jogo. O ataque dos mato-grossenses tocou como quis a bola dentro da área do Criciúma. Tozin chutou e ela passou tirando tinta da trave catarinense. E na última tentativa do Criciúma, Adalgísio Pitbull cruzou e Jamie tentou mandar para as redes, porém o chute saiu com defeito e o lance não deu em nada. Final, Criciúma 2, Luverdense também 2. Gente, não tem como negar, né? Não é querer ser pessimista, não é querer ser corneteiro, não é nada, mas ontem o Criciúma irritou o torcedor e o torcedor saiu chateado, vaiou o Criciúma pela primeira vez assim de forma contundente no campeonato e com razão, né? O Criciúma começou avassalador. Em 20 minutos estava 2-0 e criando chance, o Luverdense não passava do meio-campo. E daqui a pouco, no final do primeiro tempo, um lance isolado, uma bola alçada na área do Criciúma, o Barreto, de canela, fez um gol contra. Mudou tudo. Eu não sei qual foi a conversa do técnico Roberto Cavalo no intervalo com os jogadores, mas o Criciúma voltou completamente diferente. O time apagado, o Elvis sumiu do jogo, o Elvis, que foi muito bem na primeira etapa, sumiu do jogo, e aí o Luverdense começou a gostar da partida. Empatou o jogo e poderia ter virado. Criciúma escapou de perder em casa ontem para o Luverdense. Criciúma já perdeu pontos preciosos dentro de casa, principalmente para clubes que estão atrás dele. Criciúma na tabela de classificação. Foi assim com o Tupi, foi assim com o Bragantino e agora foi com o Luverdense. É a quarta partida que o Criciúma não consegue vencer. Seguida. E a intenção era se aproximar do G4, o Criciúma vai se afastando. Menos mal que o Roberto Cavalo tem uma sorte incrível. Porque os adversários, ou um dos adversários diretos do Criciúma, que é o Ceará, ontem perdeu para o Tupi. E hoje o Criciúma precisa realizar aí a operação seca-seca para que a turma que está atrás e que pode ultrapassar o Criciúma não vença. Porque se isso ocorrer, o Criciúma perderá posições importantes na tabela de classificação e vai se distanciar do G4. Roberto Cavalo precisa voltar a encontrar uma maneira desse time ficar compacto. Criciúma ontem foi desarrumado, principalmente no segundo tempo. E eu já falei em outra situação e eu vou falar quantas vezes entender que for assim, porque o goleiro às vezes está mal, toma um peru, o zagueiro às vezes está mal, entrega um lance, o Barreto ontem estava mal, fez um gol contra, mas o treinador às vezes também não está numa boa fase. E ontem o Roberto Cavalo, nas substituições, ele foi desastroso. Desastroso. As substituições não surtiram efeito, não adianta encher o time de atacantes se não tem gente no meio-campo para conduzir essa bola até os atacantes. É preciso repensar. Mais uma semana de trabalho o Criciúma tem pela frente. O Criciúma tem uma semana de folga. Dá para arrumar o time. O time é bom, pode brigar pela parte de cima da tabela, mas não pode ficar marcando passo no campeonato. Após a partida, o técnico Roberto Cavalo avaliou o desempenho dos seus comandados. Vamos conferir o que disse o Roberto Cavalo sobre o jogo. Primeiro que não tem como garantir 3 pontos, né, antes de terminar o jogo, né, nesse campeonato equilibrado do jeito que está. Começamos o jogo até, não vou dizer que fomos surpreendidos pelos primeiros 5, 10 minutos do Luverdense, querendo jogo, mas fizemos o mais difícil também, que foi o 2-0, tivemos chance no terceiro, o time teve bem, né, até os 30 minutos tivemos mais uma cabeçada com o Gustavo, passou perto, 2-0, tivemos uma boa troca de passe, também nos 30 minutos do primeiro tempo, mas não com objetividade, é o que eu pedi no intervalo, tem que agredir um pouco mais, tocamos a bola muito para trás naquela hora, e na hora que tomamos o gol no finalzinho, é lógico que é normal o crescimento do Luverdense, eles acreditaram mais, o nosso time é normal também se abater um pouco, quando você toma um gol da maneira que nós tomamos,
tira o equilíbrio, né? Preocupa mais, a confiança, né? Então isso nos prejudicou um pouco. No intervalo eu conversei com eles para ter paciência, tranquilidade e mais atenção para não tomar o gol, porque com certeza o Luverdense ia vir para cima, nós teríamos a opção do contra-ataque para tentar fazer o terceiro e tentar um resultado melhor. Infelizmente não aconteceu e tomamos o gol do empate. Cavalo, gostaria que tu falasse das modificações, né? O Pitbull entrou no lugar do Ferron, depois o Jamie no lugar do Barreto e por último o Ricardinho no lugar do Juninho. Os objetivos das substituições. Naquela hora, né, nós arriscamos um pouco mais, tem que se expor, nós queríamos a vitória. O Ferron saiu, nós fizemos 2 zagueiros com um entrosamento total de Rafael e Jareta, com o Niltinho fazendo lateral e o Ezequiel na direita, então é uma equipe que já está jogando há tempo. E ganhamos a opção de lado de campo na velocidade do Pitbull, por isso saiu o Ferron. Da outra troca, nós tivemos uma opção, né? O Barreto também um pouco mais desgastado, colocamos o Jamie porque também queríamos a vitória. E nós tínhamos 2 meios naquele momento, né? Aí coloquei o Juninho e o Elvis para fazer a ligação, como estavam já no decorrer do jogo. Nesse momento, depois de 5, 10 minutos, senti um cansaço o Juninho, aí optamos pelo Ricardinho, que é um jogador que, além de marcar melhor, ele tem uma boa saída e não foi o suficiente também para conseguir a vitória, mas essas foram as mudanças. Bom, você falou aí de 2 meias, mas não seria aquele momento de permanecer com 2 meias e colocar o Alex Maranhão, que tem um passe melhor e buscar, já que você tinha 3 atacantes naquele momento? Na tua opinião, na minha não. Na minha o Maranhão tem entrado diferente. Na minha opinião, era tão de repente o Maranhão para chutar uma bola de fora da área, mas eu estou tentando entrosar demais Elvis e Juninho e achei que foram bem, entendeu? Naquela hora, lógico, daí pelo desgaste, pelo resultado, o jogo fica mais nervoso, principalmente para quem joga em casa, que é o Criciúma perante seu torcedor. Da mesma maneira que a torcida saiu triste demais, se você vê o vestiário nosso hoje, ninguém fala. Então a gente tem que entender, recuperar a autoestima dos jogadores e entender que o campeonato é difícil, está nivelado e todo mundo está se preparando mais forte para a competição. Então, nessas mudanças que nós fizemos, achei que o Maranhão já, nos outros jogos, já entrou, já se jogando, e eu tenho que dar por dado e aos outros também. Seu Roberto Cavalo, não deu nada certo ontem. Eu achei, a hora que saiu 2-0 com 20 minutos de jogo, eu falei, ih, rapaz, agora vai, é hoje. Teve jeito. Segundo tempo foi horrível e o Criciúma acabou cedendo empate. O Júlio pergunta, será que dá para subir? Eu já começo a ficar preocupado com essa situação, viu, Júlio? Porque o campeonato já está chegando no final do turno. Estamos na 15ª rodada, faltam 4 jogos para terminar aí o primeiro turno e o Criciúma vai marcando passo contra adversários que o Criciúma tinha que ganhar dentro de casa, não tem jeito. Se quiser subir, não pode empatar com o Luverdense em casa, com todo respeito ao Luverdense, não pode empatar com o Tupi em casa, com todo respeito ao Tupi, e também não pode empatar com o Bragantino em casa, com todo respeito ao Bragantino. Denner, do bairro Santo Antônio, será que o Cavalo já corre risco no cargo? Sabia que ontem lá na Ulha Negra, ô Denner, o pessoal mandou muito, mas muito WhatsApp pedindo a cabeça do Roberto Cavalo. Eu acho que não, calma. Deixa o Roberto Cavalo trabalhar, mas é preciso reencontrar a forma de jogo, porque o Criciúma está marcando muito passo na competição. Risco, eu acho que ainda não. Ainda. Vamos em frente. Quem também avaliou o desempenho dos seus comandados foi o técnico adversário, ouvindo os dois lados. O Júnior Rocha, que avaliou como um excelente ponto conquistado pelo seu time aqui em Santa Catarina. Vamos conferir. Defesa, ataque, nós erramos demais no primeiro tempo. Tivemos alguns jogadores abaixo, por exemplo, 4, 5 jogadores abaixo, 6 não carrega. Então precisávamos melhorar, né, o desempenho de um ou outro ali dentro, sem citar nomes, né? Mas melhorou esse desempenho coletivo. E aí 2 abaixo, 9 leva. E nós tivemos um segundo tempo superior ao primeiro, principalmente nas transições, defesa-ataque. E o futebol é curioso, né? Nós estávamos perdendo o jogo por 2-0, e aí empatamos e ainda ficou um gostinho de poderia, né, ter matado o Cutozinho ali, como poderia ter levado também. Então foi um jogo franco, segundo tempo, mas é como eu falei para eles no vestiário agora, o mérito é deles, porque nós tivemos uma semana maravilhosa, cara, de treino. Nós tivemos três treinos táticos, né, e aí se o jogador comprar a ideia, o jogador se concentrar no treino, né,
certamente o jogo vai ser o espelho. Não vem me dizer hoje em dia que se treinar meia boca ou treinar mal não vai conseguir mais jogar, porque o alto rendimento hoje e a competitividade da Série B requer esse nível de concentração. E nós tivemos uma semana muito boa de trabalho. Então conseguimos nos ajustar, né? E mantemos o padrão, início, meio e fim. Eu acho que isso hoje faz a diferença no futebol. Estar organizado do início, meio e fim, independente do esquema. Pode ser um 4-2-3-1, pode ser um 4-1-4-1, pode ser um 4-3-3, pode ser um 4-4-2 losango. Mas estar organizado, persistir na organização, né? Estar nos setores corretamente. Eu acho que a gente fez um segundo tempo, mas assim, ó, vou falar de novo, é mérito deles, porque nós tivemos uma semana de doação, né, de comprometimento dos atletas fora do comum. E isso faz a diferença no dia do jogo. Ô Júlio, o Criciúma saiu 2-0 na frente, o jogo em alta velocidade. Aquele gol ali do finalzinho ali, o gol contra, serviu para dar uma acalmada nos anos e depois no vestiário acertar o baralho, não? É fundamental. Ir para o vestiário 2-0, ir para o vestiário 2-1, a diferença é enorme. E a gente sabe, não é... isso não é até histórico. Tu ir 2-0 pro vestiário, acaba o time da casa dando uma relaxada mesmo. É automático isso, não é aqui, não é mundo inteiro isso. E aí nós nos aproveitamos de manter a organização e o ritmo do jogo, padrão que a gente sempre vem fazendo. Agora, nem sempre vai dar certo, né? É uma competição muito difícil, cara. Todos os treinadores aí estão falando que é uma das competições mais difíceis dos últimos anos da Série B, tá cada vez mais elitizado, né? Então, assim, mérito dos atletas vou repetir, pelo comprometimento da semana, que foi fundamental. Tá bom. Agora, lembrando que o Criciúma entra em campo só na outra semana, lá no final da semana, contra o Ceará. O jogo vai ser em Fortaleza. Roberto Cavalo, vamos trabalhar para tirar o prejuízo aí, meu. Mas ontem o torcedor do Criciúma observou a estreia de um jogador que ainda não é muito conhecido entre os jogadores ou os torcedores do Tigre. É o Adalgísio Pitbull. Ele fez a sua estreia ontem, entrou no segundo tempo. Adalgísio Pitbull veio da Paraíba, foi apresentado durante a semana e é candidato para ser uma das feras do Tigre. Eles têm fama de bravos, impiedosos com as presas, com um bote mortal, fortes e vigorosos. Esses são os cachorros da raça Pitbull. E se depender do novo contratado do Tigre, assim será o seu comportamento quando estiver vestindo a camisa carvoeira. Adalgísio Pitbull, da Paraíba para o Heriberto Ilse. A intenção é pôr medo nas zagas adversárias. Espero trabalhar firme e forte para conquistar o espaço dentro da equipe. Vim para ajudar, para somar. Sei da dificuldade que iremos encontrar na competição e espero trabalhar forte para que a oportunidade de aparecer está pronto. Com 26 anos, Pitbull chega com boa experiência, já que defendeu diversas equipes do futebol brasileiro. Comecei no Baraunas, Rio Grande do Norte, onde fiz toda a minha base, subi profissional. Tive um bom desempenho no Icasa, uma pequena passagem no Guarani de Sobral. Também no Guarani de Campinas estive ano passado. E esse ano, onde tive maiores oportunidades no Campinense, onde acabei sendo vice-campeão da Copa do Nordeste e campeão paraibano. E para quem não conhece o jogador, o próprio Adalgísio dá uma forcinha, falando de suas principais características. Jogo peso lado, onde tenho facilidade de ajudar um pouco na marcação. Caso o professor Pito também não tenha dificuldade em jogar centralizado no meio do campo. Acho que isso aí essas duas características de jogo mais fortes no meu ponto de vista. Ontem o Adalgísio entrou em campo, não teve muita chance, né, de arrematar em gol, mas deu para ver que é um jogador que pode sim ajudar aí o elenco do Roberto Cavalo a ir mais longe nessa Série B. Bom, já que o assunto também é Série B, você continua mandando aí o seu WhatsApp e o seu torpedo no 85056342. Pode mandar o seu pitaco, dar uma cornetada no Roberto Cavalo, fala, não é assim também, a gente vai reagir. Fala o que você quiser, opine, fique à vontade, interaja conosco, 85056342. Mas a gente continua falando de Campeonato Brasileiro da Série B. A 15ª rodada da competição iniciou lá na terça-feira com 2 jogos e ontem foram realizadas mais 2 partidas. Vamos aos gols.
Na terça-feira jogaram em Curitiba, Paraná e Avaí. As duas equipes bem que tentaram marcar, mas o jogo terminou empatado em 0-0. Em Salvador, o Bahia perdeu mais uma, desta vez para o Vila Nova de Goiás. Fabinho de cabeça mandou para as redes. Final, Bahia 0, Vila Nova 1. Ontem, em Juiz de Fora, Minas Gerais, jogaram Tupi e Ceará. E o Ceará largou na frente com este gol de Wesley. Vovô 1-0. O Tupi empatou neste chute de Rodolfo Moll. Tudo igual, 1-1. Marcos Serrato virou para os mineiros. Final, Tupi 2, Ceará 1. E hoje nós teremos a sequência da rodada 15ª da Série B. Confira os jogos. Hoje em Recife jogam Náutico e CRB de Alagoas. Em Osasco, duelam Oeste Bragantino. Em Goiânia, o clássico entre Goiás e Atlético Goianiense. Em Joinville, o Joinville irá receber o Sampaio Correia. No Rio, tem Vasco e Brasil de Pelotas. E em Belém do Pará, jogam Paysandu e Londrina. E no meio da semana não tivemos rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A rodada da primeira divisão será realizada neste final de semana com algumas partidas hoje. Confira. A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A inicia hoje com 3 jogos. Em Curitiba tem Coritiba e Botafogo. Em Chapecó, Chapecoense e Corinthians. E em Campinas, Ponte Preta e Sport. Amanhã o complemento da rodada. Em Brasília duelam Flamengo e Atlético Mineiro. Em Porto Alegre, Grêmio e Figueirense. Em São Paulo e América Mineiro. Em Pernambuco, Santa Cruz recebe o Internacional de Porto Alegre. Em Salvador jogam Vitória e Fluminense. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético Paranaense. E em São Paulo, Palmeiras e Santos. A classificação aponta o Palmeiras na liderança com 28 pontos ganhos. O Corinthians com 25 é o segundo. O Grêmio tem 24 e ocupa a 3ª colocação. O Santos tem 22 e é o 4º. A Chapecoense é o melhor clube catarinense no Campeonato Brasileiro da Série A. O Verdão do Oeste está na 11ª posição com 18 pontos ganhos. O Figueirense é o 16º com 15 pontos. Coritiba com 14, Sport com 12, Santa Cruz com 11 e América Mineiro com 8 pontos ganhos são os clubes que ocupam a zona do rebaixamento. Daqui a pouco nós voltaremos com Copa do Brasil e Libertadores da América. É o Esporte em Questão, já retornaremos, não sai daí. Legal, Esporte em Questão no ar, você participa através do 85056342. Cadê aqui? A Salete Silva está dizendo o seguinte, olha, com esse time do Criciúma nós vamos brigar para não cair. Não, calma, Salete, acho que também não. Criciúma briga na parte de cima da tabela, é só dar uma arrumadinha no time, é só dar um padrãozinho de jogo que o Criciúma vai deslanchar no campeonato, mas também não pode ficar esperando isso o tempo todo, tem que ser já, né? Já está acabando o primeiro turno e o Criciúma precisa ter uma constante, precisa ser constante no campeonato, porque senão, ó, a vaca vai pro brejo mesmo. Mas deixa o Criciúma para lá, vamos esfriar a cabeça. Durante a semana a gente fala mais sobre o Tigre. Próximo compromisso é só no final da semana, lá em Fortaleza contra o Ceará. No final da semana, ou no meio da semana passada, nós tivemos a Copa do Brasil. Alguns jogos realizados, ou uns já definindo classificação, outros ainda no primeiro jogo do confronto. Enfim, vamos conferir como é que foi a Copa do Brasil nesse meio de semana. Solta aí. Na quarta-feira, o Figueirense recebeu a visita do Sampaio Correia. No jogo da ida, o Figueira já havia vencido por 2-1. Em Florianópolis, o alvinegro da capital garantiu a classificação com este gol de Everton Santos. Final, Figueirense 1, Sampaio Correia 0. O Paysandu também passou de fase ao eliminar o Operário de Ponta Grossa. Gilvan fez papão 1-0. Novamente, Gilvan mandou para as redes fechando o marcador. Final, Paysandu 2, Operário 0. O Paysandu está classificado. Em Salvador, o Vitória recebeu o Cruzeiro de Belo Horizonte e os visitantes saíram na frente com William, Raposa 1-0. O rubro-negro baiano empatou o jogo com Diego Renan cobrando pênalti, tudo igual, 1-1. Mas o William fez mais um para o time mineiro e pôs números finais no placar. Final, Vitória 1, Cruzeiro 2. O jogo da volta entre as duas equipes será no dia 20 em Minas Gerais. Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, duelaram Fluminense e Ipiranga de Erechim e os gaúchos saltaram na frente. João Paulo mandou para as redes, Ipiranga 1-0. O veterano Magno Alves decretou o direito de igualdade no estádio Raulino de Oliveira. Final, Fluminense 1, Ipiranga de Erechim também 1.
As duas agremiações voltam a se enfrentar no dia 20 no Rio Grande do Sul. Na quinta-feira, em Belo Horizonte, o América Mineiro recebeu a visita do Fortaleza. Danilo, cobrando pênalti, deu a vitória para o Coelho. Final, América Mineiro 1, Fortaleza 0. O jogo da volta está agendado para o dia 28 no estado do Ceará. Lembrando que no dia 13, próxima quarta-feira, jogam Atlético Paranaense e Chapecoense em Curitiba. Bragantino e Botafogo duelam em Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo. Em João Pessoa tem Botafogo da Paraíba e Ceará. E no Rio de Janeiro, Vasco e Santa Cruz de Recife. No dia 20 de julho, em Gama, cidade satélite de Brasília, irão confrontar Gama e Santos. Pois é, e nós também tivemos Libertadores da América no meio da semana. E o São Paulo, hein? Ah, São Paulo, em casa perdeu 2-0 para o Atlético Nacional da Colômbia. E tá embaçada a situação do São Paulo. Vai ter que vencer 3-0 na Colômbia se quiser chegar na final. Não sei não, hein? Confira os gols. Na quarta-feira, em São Paulo foi surpreendido pelo Atlético Nacional da Colômbia. Borja, aos 36 minutos do segundo tempo, fez Atlético Nacional 1-0. Aos 43, Borja marcou mais um e definiu o placar. Final, São Paulo 0, Atlético Nacional da Colômbia 2. Em Quito, no Equador, jogaram Independiente Del Valle e Boca Juniors da Argentina. Os visitantes saíram na frente com este gol de Pérez, Boca 1-0. No segundo tempo, Independiente Del Valle empatou através deste gol de Cabezas. Tudo igual, 1-1. Angulo deixou os zagueiros argentinos para trás e virou o jogo. Final, Independiente Del Valle 2, Boca Juniors 1. Os jogos da volta estão programados para a próxima semana. Na quarta-feira, dia 13, na Colômbia, jogam Atlético Nacional e São Paulo. Para classificar, o São Paulo precisa vencer por uma diferença de 3 gols. Na quinta-feira, dia 14, duelam Boca Juniors e Independiente Del Valle na Argentina. O Boca precisa vencer por um placar mínimo para alcançar a final da competição. Acho que embaçou pro São Paulo, hein, gente? Tem que meter 3-0 lá na Colômbia para chegar à final. São semifinais, né? Não sei não. Acho que o São Paulo, ó, bye-bye. Mas o futebol, eu diria, o pensador aquele é surpreendente, né? Ele é imprevisível. Pode acontecer, mas é praticamente impossível. Vamos em frente, agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Olimpíadas. Hoje é um dia muito especial. Criciúma receberá a visita da Tocha Olímpica. O evento que começa ali no meio da tarde, 3 horas, na frente do Paço Municipal, no Parque das Nações Cincinato Naspolini, com a apresentação de bandas, apresentações artísticas e culturais, enfim. Vai ser um evento bonito, vai reunir toda a cidade, personalidades irão conduzir a tocha, vai ser bem interessante. E a tocha está sendo aguardada em Criciúma lá por 5h30 da tarde. Mas, no meio da semana, a Fundação Municipal de Esportes, o governo de Criciúma acabou reunindo o evento e liberou aí mais detalhes sobre sobre a passagem da tocha olímpica em Criciúma, que será, sem sombra de dúvidas, o fato esportivo do ano aqui na cidade. Confere aí. Duas estudantes, e o que elas têm em comum? O amor pelo esporte é um dos motivos. E o que uniu elas é que vão ser responsáveis por conduzir a tocha olímpica na passagem por Criciúma. Momento histórico que deixa essas garotas com os nervos à flor da pele. Uma emoção muito grande, é uma mistura assim de nervosismo com felicidade. É muito bom assim saber que eu vou carregar a tocha. É algo muito emocionante para mim representar meu país. O Brasil é meu segundo país, mas Colômbia sempre vai estar primeiro para mim. Daí porque é uma oportunidade de ter ele também aqui no começo das Olimpíadas, que também vai representar muito bem durante os Jogos, mas para já ter no começo mesmo. Sofia é patinadora em velocidade e já representou o Brasil em torneios. A garota sonha com o dia de ver o esporte praticado ser considerado um esporte olímpico. Já foi finalista várias vezes para ser esporte olímpico, mas sempre ficou na trave, dizer assim. Aí eu espero que ainda algum dia entre, porque é um esporte muito legal, muito bacana, que acho que vale a pena conhecer, ver mais, é bastante emocionante. Daí espero que para a próxima esteja ali. O momento de conduzir a tocha olímpica está se aproximando e tem gente que ainda não caiu a ficha, não é mesmo, Ellen? Não, parece que não é real, sabe? Só quando eu pegar a tocha assim que muito... não tem nem o que falar, sabe? E para a chegada deste momento tão esperado, a Guarda Municipal está cuidando de todos os detalhes para evitar que ocorra qualquer transtorno durante a passagem da tocha. Por questões de segurança, alguns locais, o Comitê Olímpico pediu que não fossem estacionados alguns veículos.
Alguns locais ali que são áreas residenciais, a gente solicita que os moradores, principalmente durante o sábado, na passagem do evento, não estacionem os seus veículos. São algumas ruas, por exemplo, a Rua Celestina Zilis Rovares, a Rua Almirante Barroso, a Avenida Rui Barbosa. Essas são as ruas que principalmente chamam a nossa atenção. Então a gente solicita que não estacionem nesses locais, até por recomendação do Comitê Olímpico e por questões de segurança também. O evento itinerante, ele é bem rápido, vai ficar por cerca de 15 a 20 minutos nesses locais, então a gente acredita que não vai causar maiores transtornos. A gente só pede aí um pouco de paciência aí do cidadão para que esse evento único na nossa cidade seja bem sucedido. Tá legal, rapaz, é a tocha olímpica, como é que é o nome dele aqui? Márcio Pacheco, do bairro Comerciário. Ele diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber o itinerário e horário da tocha olímpica em Criciúma. Obrigado, Márcio Pacheco, bairro Comerciário, estou assistindo o programa. O itinerário é o seguinte, ela vai passar aí por algumas ruas do centro, Celestina Zilis Rovares, a Joaquim Nabuco, passa por trecho da Avenida Centenário. O itinerário é bastante extenso, viu, seu Mário? E todos os locais estarão identificados. O novo coordenador da Guarda Municipal, ele acabou tocando num ponto interessante. Algumas ruas do centro não vai ser, inclusive, permitido estacionar durante um determinado período. Por exemplo, a Celestina Zilis Rovares, sabe qual é, né? Aquela que liga a Rua Joaquim Nabuco ao Estádio Heriberto Wilson. Essa rua não vai poder estacionar, então é bom ficar atento, é bom procurar rotas alternativas, porque é um evento único, é um dia apenas e a tocha de fato vai passar pela cidade e é um momento para a gente celebrar, porque na verdade, é o símbolo dos Jogos Olímpicos no mundo todo, né? Vamos em frente, falta menos de um mês aí para os Jogos Olímpicos no Brasil e a expectativa já é grande. A transformação do Rio de Janeiro em cidade olímpica envolveu iniciativa privada, prefeitura, estado e governo federal, que investiu na construção de instalações esportivas e infraestrutura para melhorar a cidade. Há 30 dias dos Jogos, o veículo leve sobre trilhos já é uma realidade no centro do Rio, ajudando a integrar aeroporto, metrô e a região portuária. Metade do orçamento do projeto contou com recursos federais, que somam cerca de 500 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento. Também veio do PAC a grande parte dos recursos para a construção do BRT da Transcarioca, que liga o aeroporto do Galeão à Barra da Tijuca. O corredor expresso reduziu o tempo médio da viagem de 3 horas e 20 minutos para cerca de 1 hora e 18 minutos com o transporte público. As instalações esportivas já foram todas entregues e testadas. O Parque Radical, que receberá as disputas da canoagem slalom, já foi aproveitado pela população antes mesmo dos Jogos, para refrescar o calor carioca. Do outro lado da cidade, o Parque Olímpico já está com 100% das obras concluídas e agora passa pelos ajustes finais. O governo federal custeou 4 das 9 novas arenas esportivas. Depois dos Jogos, o Parque Olímpico será administrado por uma empresa privada que será definida em um edital de licitação que já está aberto. O prazo da concessão será de 25 anos e entre as ações previstas estão a ocupação e manutenção do parque e a desmontagem das arenas temporárias. A Arena do Futuro, que vai receber o handebol, e o estádio aquático da natação contaram com recursos federais que somam mais de 350 milhões de reais. As duas instalações vão se transformar em ginásios esportivos e escolas em regiões carentes do Brasil. Os equipamentos que ficarem, como o centro de tênis e o velódromo, serão aproveitados segundo indicação do Ministério dos Esportes. Nosso papel será o desenvolvimento de um grande polo de treinamento de altíssimo rendimento para que seja o topo da pirâmide, né? A nossa rede de treinamento em todo o Brasil, que abarca a base e também os atletas de alto rendimento, alimentará esse centro de altíssimo rendimento no Rio de Janeiro. Pois é, a nossa colega Ângela Neri também fez uma reportagem falando sobre a expectativa, já que faltam menos de 30 dias para os Jogos Olímpicos no Brasil. Vamos ao Rio de Janeiro com a Ângela Neri. Vai, Ângela! A cerimônia que marcou o início da contagem regressiva para as Olimpíadas no Rio aconteceu dentro de uma antiga oficina de trens, que foi transformada num espaço de alta tecnologia dedicado ao maior evento esportivo do mundo.
O Museu Cidade Olímpica é um espaço interativo onde a comunidade vai vivenciar o clima do evento mesmo depois do fim dos Jogos. O prefeito do Rio disse que trazer o evento para a América do Sul significa a deselitização do movimento olímpico. Foi uma ótima oportunidade de mostrar que é possível, sim, se levar o movimento olímpico, os Jogos Olímpicos, para transformar lugares como o Brasil, como o Rio de Janeiro, como a América do Sul. Faltam 30 dias para os Jogos. Na verdade, já se passaram 2.468 desde que a cidade começou a se preparar para receber os atletas e a torcida. As pessoas imaginavam que a Olimpíada ia resolver todos os problemas da cidade e do Brasil, ou então que ela é a razão e culpada de todos os problemas da cidade e do Brasil. Nenhum nem outro. A Olimpíada representou uma oportunidade para a cidade e para o Brasil, óbvio que há uma concentração disso na cidade do Rio de Janeiro, de se tornar uma cidade melhor. O que a gente pede é que as pessoas não venham aqui esperando Chicago, Nova York, Londres, que tem um metrô de 100 anos, não venham com esse espírito, a gente até se esforça para que cheguemos lá, mas o nosso estágio de desenvolvimento é outro. E essa foi a razão de nós termos vencido as Olimpíadas, esse foi o motivo que levou o Comitê Olímpico Internacional a optar pelo Rio de Janeiro. O nosso pedido é comparem o Rio com o Rio. A cidade, que concorreu com gigantes para conquistar o direito de sediar um evento deste porte, vai ter que derrotar a falta de segurança. Segundo o ministro da Defesa, esta é uma questão metodológica que foi muito debatida em reuniões frequentes no último mês. Reuniões a cada 2 dias para a questão de informação, de inteligência de segurança pública a cargo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, inteligência relacionada à soberania nacional a cargo das Forças Armadas e aquilo que, obviamente, deve ter um cuidado absoluto, porque não preocupa somente o Brasil, não preocupa somente o município do Rio de Janeiro nesse momento, mas preocupa o mundo todo, as questões de inteligência, de informação relacionadas a terrorismo. O prefeito aproveitou para ressaltar que a criminalidade é um problema que vai muito além do período dos Jogos. Não é um problema olímpico, é um problema da cidade que a gente vai enfrentar em parceria, trabalhando juntos sempre. Legal. E além da contagem regressiva, agora a expectativa fica para o cerimonial, né? De abertura das Olimpíadas. O cerimonial de abertura da Copa do Mundo deixou a desejar, muitas críticas. E o das Olimpíadas, como é que andam os preparativos, hein? Vamos conferir. Acredito eu que milhões de pessoas aí. Cara, qual é a população mundial? Isso é difícil. $50 bilhões? Não, acho que 10 milhões. Não, tá doido, bem mais. 3 trilhões. Que isso, milhões? Tá perto pelo menos? 10 milhões, eu tô no 10 milhões. Que isso, nem acredito. Me surpreendeu bastante. Já tava com frio na barriga antes, agora tá maior ainda. Imagina todo mundo aqui, ó. Formigueiro, né? Oportunidade única, né? As Olimpíadas aqui no Rio, a gente tá ali, ó, representando o Baixar. Sensacional. Então na Olimpíada vai conhecer o verdadeiro charme, ok? Você viu só quantas pessoas envolvidas aí para o cerimonial de abertura das Olimpíadas? Espero que fique legal mesmo. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa, não sai daí.
estamos de volta com o nosso Esporte em Questão neste sabadão. O torcedor do Criciúma ainda está meio de cabeça inchada. Você que perdeu o primeiro bloco, não sabe ainda quanto é que foi o resultado do jogo. O Criciúma estava ganhando 2-0, deixou empatar, foi 2-2. O técnico Roberto Cavalo acabou recebendo inúmeras críticas. Mas enfim, é bola que segue. Bola para frente. Vamos em frente com o nosso programa. O Júlio está perguntando aqui, não é relacionado ao esporte, mas eu vou confirmar sim para o Júlio. O Júlio está perguntando se essa semana que o missionário R.R. Soares desembarca em Criciúma. É sim, Júlio. Na quinta-feira, o missionário R.R. Soares estará em Criciúma. Ele vai ministrar 2 cultos na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no bairro Próspera, ali pertinho do batalhão da Polícia Militar, perto do terminal da Próspera. São 2 cultos, um às 2 da tarde e outro às 7 da noite. Vai ser bem legal, quem quiser participar, está todo mundo convidado. Vamos em frente com o programa, agora a gente vai falar sobre o sistema operacional que promete dar maior segurança aos Jogos Olímpicos. Está todo mundo preocupado com segurança e nós também, né? Não poderia ser diferente. Vamos conferir a reportagem. Enquanto os atletas estão na contagem regressiva para o começo das competições, as forças de segurança já deram início ao período operacional de ordenamento urbano. Esse processo de planejamento ele já dura cerca de 2 anos, né? Então a gente agora começa a botar efetivamente o time em campo, né? Então saímos do papel e a operação começa a tomar forma na vida real. A Força Nacional já começa a fazer a segurança privada de todas as dependências olímpicas, em conjunto com as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, num planejamento que vem sendo feito em conjunto, integração, interação, para que não só todos os brasileiros que venham até o Rio de Janeiro, mas todos os estrangeiros possam ter absoluta tranquilidade em assistir os Jogos Olímpicos belíssimos, que eu tenho absoluta certeza é que o Rio de Janeiro vai proporcionar. Assim como aconteceu na Copa do Mundo e das Confederações, 22 forças estão trabalhando juntas no Centro Integrado de Comando e Controle, um espaço onde todas as forças passam a atuar diariamente na solução de demandas dos Jogos. Você centralizar as decisões numa instância de coordenação é primordial para uma operação com a capilaridade que nós vamos ter. Se a gente não tiver um sistema de comando e controle muito bem delineado, com todo mundo sabendo a quem recorrer em determinada situação, a gente fica batendo cabeça, no mínimo perde tempo e eficiência nas nossas respostas. A cidade já começa a respirar a operação dos jogos, os recursos de polícia começam a robustecer as ruas, a população vai começar a sentir uma melhoria, inclusive do ambiente de segurança, vai ver mais policiais, integrantes das Forças Armadas circulando na rua. Ainda foi criado um gabinete de gestão de crise, onde as autoridades participam de videoconferências com as 6 cidades, além do Rio de Janeiro, onde serão realizadas as partidas de futebol durante o evento. Realmente é uma movimentação bem grande para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos. Não poderia ser diferente, né? Com essa onda de atentados que estão acontecendo no mundo todo, é sempre bom estar atento e, claro, que as Forças Armadas, a Polícia, tanto civil como a militar, também como a federal, estarão atentas para garantir não só a segurança dos atletas, mas também de todos aqueles que vão até o Rio de Janeiro participar de alguma certa forma dos Jogos Olímpicos. Sejam turistas, sejam brasileiros, enfim, a segurança ela vai estar trabalhando de forma bastante intensa durante os Jogos Olímpicos em todo o país. Dando sequência, você já ouviu falar em atletas do Exército? O Exército não vai só garantir a segurança dos Jogos Olímpicos no Brasil, não. Também estará cedendo alguns atletas para que o Brasil tenha mais representatividade. Quem sabe, abocanhar mais uma medalhinha aí. Vamos conferir. Patrick e Michel fazem parte do time olímpico do boxe, mas as histórias dos dois se cruzam já faz tempo. Cresceram na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Começaram a praticar boxe na mesma academia e, graças ao talento dentro do ringue, foram convidados a integrar a equipe de alto rendimento esportivo do Exército. Patrick começou aos 13 anos. A 2 passou a integrar as Forças Armadas. Para ele, lutar como militar é realizar o sonho 2 vezes. Foi essencial para mim, na minha carreira como atleta, ter essa formação como soldado, saber o compromisso, lidar com os companheiros, saber ajudar, saber outras coisas assim que eu poderia acrescentar na minha vida, não só como atleta. Companheirismo e paixão pelo esporte ajudam a superar o cansaço dos treinamentos nesta reta final. Michel lembra que a carreira começou aos 10 anos, incentivado pelo pai.
desde lá nunca mais parou. Eu assistia muito a luta de Popó e Mike Tyson também, e ele sempre me contava, chegava em casa do trabalho, a primeira coisa que ele fazia era brincar comigo de lutinha e tal, e eu sempre cresci com esse sonho na cabeça, de que um dia ia ser lutador também. O Patrick e o Michel fazem parte da lista dos mais de 100 atletas militares que vão estar nos Jogos Olímpicos do Rio. Eles estão aqui, dando duro no treinamento, porque querem responder aquela pergunta lá em cima. Querem ser os próximos campeões. O número de atletas das Forças Armadas já é o dobro da quantidade das Olimpíadas de Londres em 2012, quando 51 militares competiram. Em Londres, os militares subiram ao pódio 5 vezes. 4 bronzes e 1 ouro nas provas de pentatlo moderno e judô. Os esportistas têm todos os benefícios da carreira militar, como salários, plano de saúde, férias e assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta, além de disporem de todas as instalações esportivas militares adequadas para treinamento. As Forças Armadas contam hoje com 670 atletas de alto rendimento, sendo 594 militares temporários e 76 de carreira, em 26 modalidades olímpicas. Nós estabelecemos 2 metas importantes para os Jogos Olímpicos Rio 2016. A primeira delas foi a meta de colocarmos pelo menos 100 atletas militares no time Brasil. Nós alcançamos essa meta. Na verdade, no dia de hoje, nós estamos com 104 atletas militares, inclusive com possibilidade de ampliar um pouco mais esse resultado. Temos uma segunda meta, que é a de contribuirmos para as conquistas brasileiras com pelo menos 10 medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016. É uma meta ambiciosa, é um número elevado, mas os nossos estudos, o nosso acompanhamento do cenário esportivo mundial nos revela que é uma meta factível. Patrick e Michel estão entre os 20 melhores do ranking mundial na sua modalidade. Por isso, recebem a Bolsa Pódio, categoria do Plano Brasil Medalhas, para atletas de ponta de alto rendimento, com valores entre R$ 5.000 e R$ 15.000 por mês. Nas paredes do centro de treinamento, o que não falta é inspiração dos colegas que já deixaram o nome registrado na história. Agora, cada vez mais, os golpes são aprimorados e as luvas carregadas do desejo de garantir medalhas para o país. É uma motivação, né? A gente entrar todo dia, ver esses grandes ídolos aí na parede, a gente quer fazer parte dessa história dentro da nossa modalidade. Um dia minha foto vai estar ali em cima, vai ser nas Olimpíadas, Mundial, Pan-Americano, e a força no treinamento só aumenta e eu quero ver minha foto lá em cima. Legal, vamos em frente. E as pessoas responsáveis pelos Jogos Olímpicos? Está chegando em menos de um mês para o início das Olimpíadas e tem muita gente envolvida nesse processo todo. Confere aí. Últimos ajustes na reta final de organização das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. A reunião com cerca de 10 ministros, entre eles os chefes da Casa Civil e da Fazenda e outras autoridades, aconteceu há um mês do início dos Jogos e tratou dos principais pontos que envolvem a preparação para o evento. A segurança foi um dos principais focos e o governo federal garantiu a ampliação do número de militares que vão atuar no evento em vários pontos da cidade. O efetivo passou de 18 mil para cerca de 21 mil. Nós atuaremos, além daquilo que já estava previsto, no policiamento ostensivo das vias olímpicas, Transolímpica, linha amarela e vias da Zona Sul e da Zona Oeste, que nós estamos ainda acordando com a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. E mais, na segurança externa do aeroporto do Galeão e nas vias de acesso ao aeroporto do Galeão. A Força Nacional de Segurança Pública também assumiu hoje a segurança em instalações olímpicas no Rio de Janeiro, como locais de competição, treinamento e hospedagem. Segundo o secretário nacional de Segurança Pública, 5 mil homens da Força vão atuar no Rio de Janeiro para garantir a segurança durante o evento. Nós já temos lá no Rio
3.500 homens e até o início das Olimpíadas nós chegaremos aos 5.000 homens, fazendo um ajuste, adequação das escalas de serviço para o atendimento de todas as vilas olímpicas. O ministro da Casa Civil destacou também o apoio financeiro de 2 bilhões e 900 milhões de reais do governo federal ao estado do Rio de Janeiro para a segurança e lembrou ainda que o setor de inteligência do governo federal tem trabalhado para antecipar possíveis ameaças. Com a grande maioria das instalações e obras concluídas no Rio e a proximidade do evento, o governo definiu que vai intensificar as reuniões de coordenação e monitoramento para as Olimpíadas. Agora, esses encontros com todas as áreas envolvidas na preparação passam a acontecer semanalmente até o início do evento. O governo está praticamente todo ele envolvido nas Olimpíadas. É um dos grandes eventos do Brasil em todos os tempos. Nós deveremos ter aqui a possibilidade de dialogar com mais de 5 bilhões de pessoas através das Olimpíadas e mostrar o Brasil. Portanto, é algo que nós temos que conduzir com a máxima responsabilidade. Você conhece o Zé e o Tó? Pois é, eles vão representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos na modalidade de bocha, uma dupla pra lá de divertida. Confere aí. É vazio. Parabéns, Zé. É vazio. Dois verdadeiros campeões da vida e do esporte. Um exemplo para todos nós. Emocionante. E o Esporte em Questão deste sábado fica por aqui. Voltaremos no sábado que vem. Um abraço, galera. Tá chegando o Movimento Jovem. Fui!